Obrigada pelo convite, novamente. Nunca pensei em agradecer um convite para falar de uma história que eu nunca quis falar. A primeira vez que falei foi convosco, há 2 meses atrás. O meu nome é Dora Fernandes, tenho 47 anos, sou engenheira civil, sou de Braga, mas estou a viver no Algarve há um ano. Tive um acidente de viação aos 22 anos, um acidente de viação grave. Eu sou como eu li, é estranho ler, é a primeira vez que eu leio aquilo sobre mim. Politraumatizada, significa que teve múltiplos traumatismos por todo o corpo. Sim, a cabeça, os 2 maxilares, os 2 ombros, a coluna cervical, o externo, a lombar, a anca esquerda, o joelho esquerdo e o pé esquerdo. Eu estive em coma, estive internada, fiz várias cirurgias, recuperei, fui muito bem acompanhada, muito bem operada. Tinha 22 anos e, como explicou a doutora Susana, e obrigada por todas estas explicações que vão fazendo todo sentido na nossa cabeça depois ao longo do tempo. Eu estava em toda, não é? 22 anos, recuperei com muita facilidade. Para vocês, se calhar, 3 anos é muito tempo, para os médicos nem era suposto eu recuperar. E voltei a uma vida praticamente normal. E durante uma década foi assim. Eu não tinha muitas dores, tinha as minhas cicatrizes, ainda tenho, que também estão muito melhores, muitíssimo, não tinha a mínima noção, e foi a doutora Teresa que falou da cicatrização, e eu cheguei a casa, fui tirar fotografias às minhas cicatrizes e mandei para a minha mãe, e as minhas cicatrizes são completamente diferentes. Eu comecei há 8 meses, começamos há 8 meses, no mesmo dia. Quando vim para o Algarve, eu deixei toda a minha reabilitação, isto porque durante uma década, como eu expliquei, foi rápido, foi fácil, e fácil no sentido, eu não tinha senão a minha memória, porque o resto eram cicatrizes e memória, porque dores eu não tinha. Ao fim de 10 anos eu comecei a ter muitas dores. Comecei a ter as primeiras crises, a perder mobilidade, a perder sensibilidade nas pernas, nas mãos, e a perder mobilidade dos membros inferiores, da cabeça e dos braços. Comecei a ter crises constantes, comecei a recorrer a neurocirurgia, a reumatologia, a toda a medicação, a fisioterapia, e nos últimos 13 anos da minha vida foi exatamente isso. Umas mais das outras, umas mais graves, outras menos. Eu fui perdendo a mobilidade, eu fui perdendo a capacidade de andar sem dor, o simples caminhar doía, o simples de dormir, movimentar-me durante o sono acordava porque era a dor que me acordava. Aos 41 anos era a minha mãe e o meu pai que me davam de comer, bem, que me movimentavam, porque era a 3ª vez que eu ficava sem me movimentar. Já tinha acontecido 2 vezes antes e desde 2019 que me foi dito que sem reabilitação diária, sem fisioterapia e sem 6 comprimidos e uma injeção semanal, 6 comprimidos diários e uma injeção semanal, eu não ia voltar a ter uma vida normal. E o normal era não morrer de dor diariamente, era poder fazer a minha higiene, a minha alimentação sozinha, e nem sempre isso acontecia. Eu trouxe comigo hoje uma amiga que assistiu a muito daquilo que eu estou a falar, viu-me passar pelas mais diversas fases e que ela própria me vê hoje e que... Não acredita? Não. A Patrícia, claro, que é a minha amiga que está ali, para mim é uma... eu disse-lhe a ela, hoje vou-me focar em ti porque tu dentro desta sala és a única pessoa que sabe como é que eu já estive. Nem eu acredito, para dizer a verdade. Às vezes nem eu acredito. 2 meses antes de novembro, e eu vou ser rápida, num minuto de resposta. 2 meses antes de novembro, o meu namorado ajudava-me a levantar, a deitar, a despir, a tomar banho. E em novembro, apresentou-me a fisioterapeuta dele, porque eu já estava a entrar, já estava outra vez a cair, muitas vezes a largar as coisas da mão, não conseguia segurar num copo. Eu cheguei ao ponto de querer pegar no talher para comer e não conseguir fechar a mão para pegar no meu talher. E cheguei ao meu limite e ele apresentou-me a fisioterapeuta dele e encaminhou-me para a fisioterapeuta dele, que, tal como a Elizabeth é grata à Teresa, eu vou ser eternamente grata à Helena para o resto da minha vida.
a expressão salvar a vida de alguém pode parecer banal, porque se usa com muita facilidade e porque se usa nos filmes e a gente sabe o que é alguém nos salvar a vida. E a Helena e o meu namorado, que me levou até ela, e ela foi, no X39, salvar uma vida, porque eu não tinha vida propriamente. Eu sobrevivia diariamente. Eu fazia morfina, opioides, corticoides, todo tipo de... Exib 90 era o meu... era o mínimo, ou melhor, o resto, daí para baixo, para mim são repousadinhos. Sabem o anti-inflamatório que estou a falar? Exatamente. Eram repousadinhos para mim. Em 6 meses de utilização, eu passei por todos os percursos. E eu preciso só dizer isto, porque eu acho que é mesmo importante para aquilo que vocês estavam a explicar. Eu sou o exemplo das várias fases que se pode passar com o X39. Eu tive uma reação imediata, nós as duas, quando ela me aplicou, eu não tive dúvidas nenhumas de começar, eu estava em desespero. Quem está em desespero, quem estiver nesta sala, que saiba o que é estar em desespero, sabe que a gente aceita qualquer coisa. Só lhe pedi uma coisa, que é o mesmo que disse o Augusto. E obrigada, Augusto. Desde que não tenha drogas, eu quero. Porque os meus níveis de toxicidade, ela sabe, ela viu os meus exames e ficou assim um bocadinho, ela já explicou. Ela nunca tinha pegado numa pessoa que tinha tanto osso partido, tanta prótese, tanto parafuso e tanta coisa estragada. E eu estava num desespero. Eu quando cheguei lá eu não me mexia. Eu arrastava uma perna e não movimentava a cabeça. E ela disse, vamos experimentar. Eu disse, vamos experimentar. Eu estou inscrita em todos os ensaios clínicos nacionais, por isso eu participo em tudo aquilo que me derem, desde que não me vá piorar a minha condição, eu participo em tudo. Não tem drogas, não tinha a menor dúvida. A Helena aplicou-me o X39 e a reação foi imediata. Ouvimos eu não sei explicar, ela explicará melhor, que é um estado, um choque, uma reação. Que me fez sentido, a eletricidade estática que há pouco explicaram, e eu tive uma crise reativa imediata. O meu corpo ficou todo vermelho, todas as manchas, eu fiquei toda a picar, toda cheia de comichão, e ficamos ali na dúvida se retirávamos ou não. Que é normal. Avançamos. As duas, com bom senso, nem foi com, tipo, na loucura, foi, pensamos e avançamos. Aquilo começou a acalmar. Passados 3 dias, eu parecia uma criança. Eu telefonei a, no mínimo, 30 pessoas, e a ela liguei-lhe umas 10 vezes, que me ligava todos os dias, mas a ela liguei-lhe umas 10 vezes para dizer, eu não tenho dores. E as pessoas já me estavam, tipo, a achar chata, claro, porque eu dizia, eu não tenho dores. Eu ligava à minha mãe outra vez, mãe, eu não tenho dores. Ligava ao meu namorado, Fábio, eu não tenho dores. E ele, sim, já me disseste. Vocês estão a perceber? E eu não tenho dores. E ninguém conseguia perceber. Há 13 anos que eu vivia com dor permanente. Uns dias completamente inutilizava, nem é só incapacitava, inutilizava, porque eu cheguei a sentir inútil, não só incapaz, mas inútil. E um fardo. E eu não tinha dores naquele dia. E isto é a parte boa das reações imediatas. Exato. Mas também piorei. 3 semanas depois piorei muito. E o Fábio dizia-me, vais parar com isso, vais tirar isso. Se é para ficares pior, não queremos. E eu disse, não, porque eu já fiz outros tratamentos em que a velha história que há pouco eu falava com a Patrícia. Temos que dar um passo atrás para dar dois em frente. E às vezes já me tinha acontecido outros tratamentos, piorar para depois melhorar. E aquilo foi uma crise de cura. Eu tive uma crise de cura, que sabia perfeitamente o que é que me estava a acontecer. Estava muito pior, tinha muitas dores, mas foi durante uma semana completa. E ficamos as duas novamente o que é que fazemos, mas as duas acreditávamos e continuamos. E eu deixei, ao fim de 13 anos, eu não tomo, com a autorização dos médicos, sempre com o acompanhamento dos médicos. Eu neste momento não tomo medicação absolutamente nenhuma. Eu deixei a semana passada o último. Para